é o nosso convidado, viu? Ele cuida do sorriso de todo mundo, inclusive do meu, viu? Isso mesmo. Doutor Humberto Oliveira, seja muito bem-vindo. Bom dia! Bom dia, Aninha. Prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui na presença de todos os amigos da nossa querida FM Dom Bosco. Um abraço fraterno aí também aos nossos pacientes, a toda a turma que compõe aí todo esse nosso ambiente na nossa querida odontologia. Ontem estive em Itapipoca, para quem não sabe, eu tenho uma clínica em Itapipoca, onde vou às quartas-feiras fazer o meu atendimento. Então também temos pessoas que nos escutam de lá, né? Porque o som da rádio aí chega em tantos lugares. Então, um abraço aí aos nossos pacientes de Itapoca. Ontem foi puxado, viu, Aninha? Ontem eu cheguei lá por volta de 9 horas da manhã, saí de Fortaleza às 7 e atendi até às 8 horas da noite. Como é um atendimento uma vez por semana, a gente acaba tendo que esticar um pouquinho lá a nossa agenda e cheguei em Fortaleza aqui quase meia-noite e já estamos aqui. Já estamos de pé. Hoje de manhã acordei cedinho, 5h20 já estava de pé para ir praticar o beach tennis, mas estava chovendo, aí eu achei que foi bom, porque aí eu fui descansar para poder estar aqui presente na nossa querida FM no Bordo. Daqui a pouco estaremos lá na nossa especialização de implantes dentários com os nossos alunos, a nossa especialização que forma aí novos implantodontistas para a nossa querida cidade e para o nosso querido estado, tá? Mas hoje eu quero falar, como eu prometi na última quinta-feira, Aninha, a gente falou sobre os melhores tratamentos para os pacientes que precisam reabilitar os seus dentes. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as lentes de contato dental, que já é um tema que não é mais novidade, mas ainda muito utilizado para recuperar o sorriso dos pacientes. Primeira coisa que a gente tem que entender, Ana, e o dentista precisa também explicar isso muito bem para o seu paciente, é que o tratamento de transformação do sorriso através das lentes de contato dental, ele é um tratamento que depende basicamente 90% da boa adesão da lâmina, do laminado de porcelana ou da lente de contato com o substrato dentário, que no caso pode ser esmalte ou pode ser dentina. E isso vai nos dar, ao longo da vida daquele tratamento, a possibilidade de uma durabilidade aí, de uma previsibilidade alta. Hoje, nós temos estudos de acompanhamento de laminados cerâmicos com 15 e 20 anos, com taxas acima de 95% de sucesso. Ou seja, o paciente faz um tratamento com lente de contato, a possibilidade de daqui a 15 anos, a possibilidade de daqui a 20 anos essas lentes estarem ainda em função, ela é de 95%. Então, é nisso que a gente se baseia. Agora, para esse tratamento funcionar, ser efetivo e ter uma condição de durabilidade na boca do paciente, alguns fatores são primordiais, certo? Primeiro, conhecimento técnico do dentista em relação ao próprio dente, que tipo de preparo tem que ser feito no dente. Fala assim, doutor, que preparo é esse? Às vezes, Aninha, a gente precisa fazer no dente pequenas adequações, porque se você não fizer isso, a lente de contato ela pode ficar muito sobressaltada. E aí aqueles casos que a gente vê muito, hoje menos, mas a gente via muito na internet, aqueles dentes muito quadrados, muito brancos demais e muito saltados, né? Como se estivessem saindo da boca da pessoa. Então, primeira coisa é você saber fazer essas adequações. Como é que você faz isso? Através de guias de preparo. Segundo, conhecer a estrutura do elemento dentário que vai receber o processo adesivo. Se for esmalte, a gente tem uma adesão perfeita. Se for a dentina, que é um substrato dentário mais profundo, a gente precisa ter cuidados muito específicos e aí também o conhecimento do profissional é fundamental para que ele consiga fazer uma boa adesão, preparar todo aquele ambiente dentário para vir agora com uma peça de porcelana ou de silicato de lítio e até mesmo de zircônia para que seja feita a adesão naquele dente, tá? E aí quando a gente pensa nesse processo de transformação de sorriso através dos laminados cerâmicos ou o nome mais popular da lente de contato dental de porcelana, a gente vai sempre fazer um equilíbrio do sorriso utilizando normalmente pelo menos 6 dentes, né? Que vai ali de canino de um lado a canino do outro. O canino é aquele dente que a gente chama popularmente de presa, tá? Mas, dependendo da situação, a gente precisa estender um pouco mais. Então,
pode ir até o primeiro premolar, fazendo 8 dentes, ou podemos ir até o segundo premolar, fazendo 10 dentes, ou podemos ir até o primeiro molar, né, fazendo 12 dentes, e em situações mais específicas, a gente precisa ir até o segundo molar, fazendo os 14 dentes, e transformando todo o sorriso do nosso paciente, fazendo com que ele volte a ter aquele sorriso que ele sempre sonhou. E aí vem um outro aspecto importante. Muitas pessoas acabaram associando a lente de contato, Ana, com aquele dente que fica muito branco e muito artificial. E não é isso. Pode-se fazer branco e artificial por uma opção do dentista e do paciente. Mas a gente consegue dar todas as tonalidades, todos os matizes e todos os cromas necessários para que aquele paciente tenha o seu sorriso transformado de uma forma poderosa, de uma forma que lhe traga aquela confiança natural ao sorrir, tá? Então, o primeiro momento, a gente faz as lentes de contato nos dentes superiores e o paciente também tendo a intenção de transformar o dente inferior, porque o dente inferior realmente aparece menos, mas vai ficar o contraste. Aí a gente vai fazer o mesmo tratamento nos dentes inferiores. Doutor, e quanto tempo demora um atendimento desse? Em média, você tem a primeira sessão de fotografias, a primeira sessão de avaliação do paciente, depois você tem uma sessão rápida, mais ou menos de 1 hora, depois tem uma segunda sessão, onde você vai fazer a prova do que você projetou, e aí a gente vai para depois mais 2 sessões um pouco mais longas, em torno ali de umas 2 horas e meia a 3 horas de atendimento, para você fazer os preparos e o escaneamento, e a última sessão para fazer a cimentação. Isso é um passo também fundamental para o sucesso desse tratamento. Então, a quem serve o tratamento com a lente de contato, Aninha? Primeiro, aquela pessoa que olha o seu sorriso e não está satisfeita. Doutor, eu tenho dentes naturais, mas eu não gosto dos meus dentes. Por que você não gosta? Porque meus dentes são muito pequenos. Eu queria ter um dente um pouco maior para ter mais expressividade. Ok, é uma boa condição de tratamento para esse paciente. Ou então, o meu dente ele é muito separadinho, tem um aspecto de dente mais infantil. Eu queria fechar esses espaços, fechar os diastemas dos meus dentes. A lente de contato também é um trabalho espetacular. Ou os dentes são levemente apinhados. Se os dentes são muito apinhados, ou seja, intramelados, girados na boca, primeiro você vai ter que fazer o tratamento ortodôntico, ali em torno de 6 meses a 1 ano, para depois poder fazer a lente de contato. Tá? Mas se for levemente apinhado, ele já pode receber a lente, ou então, Aninha, aqueles dentes muito escurecidos ou que tem muitas restaurações. Às vezes o dente tem um monte de resina já velha, que está amarelada. Esse tratamento também se propõe a transformar o sorriso dessa categoria de pacientes, que já mexeu muito no dente. Isso é muito comum no consultório. O paciente mexeu muito, fez muita resina, às vezes resina de baixa qualidade, às vezes uma resina antiga, e ela já está muito amarelada, ela já manchou bastante o dente. E aí esse tipo de tratamento também se presta a transformar o sorriso dos nossos pacientes que têm essa condição, tá? Então, para aquele que está nos ouvindo, doutor, eu tenho tudo isso que você falou. O que é que eu preciso? Você precisa ir ao dentista, ir próximo de você, fazer uma avaliação e fazer um escaneamento. Muitas vezes fazer um escaneamento facial. Hoje, cada vez mais a odontologia está avançando com ferramentas muito mais modernas para que a gente consiga transformar o sorriso dos nossos pacientes de forma muito, muito bela, devolvendo principalmente a naturalidade ao sorrir, ao conversar, ao se comunicar e ter a confiança de que é um tratamento que não vai durar ali 1 ano, 2 anos, e sim um tratamento que vai permanecer na boca, às vezes, por mais de uma década, né? E nas intercorrências, vamos supor que acontece uma intercorrência, o paciente quebra uma lente de contato porque sofreu um acidente, caiu de bicicleta, enfim. Ele vai lá, o dentista vai lá, tira aquela lente com laser e coloca uma lentezinha nova ali no dente dele, não tem problema nenhum. Isso é um tratamento que pode ser refeito caso haja algum tipo de incidente no meio do caminho, tá bom? Então, hoje o tema foi esse, como transformar o sorriso com lente de contato. Quem quiser mais informações no meu site, tem muita coisa falando sobre isso, inclusive fotos de antes e depois, humbertooliveira.com.br, ou pode ir lá na minha rede social, DR Humberto Oliveira, tudo junto lá no Instagram, DR Humberto Oliveira. Tá bom? E um abraço aqui para todo mundo da FM Dom Bosco, para você. Uma ótima semana, semana abençoada. Semana que vem mais feriado, né? É a terra do feriado. Mas estaremos aqui firmes e fortes na quinta-feira, viu? Um beijo para todos
e até breve. Se Deus quiser, doutor Humberto Oliveira, muito obrigada, gratidão de verdade, viu? Olha, e se você que está ouvindo a FM Dom Bosco, gostaria de marcar, né, aquela consulta, aquela conversa com o doutor Humberto Oliveira, para ajustar aí seu sorriso, 30854330. 30854330.